Olá amigos, bem-vindos ao canal Matemática Space. Nós estamos iniciando agora o segundo vídeo sobre equações do segundo grau, em que nós vamos falar sobre um outro método de resolução de equações, que é o método da soma e do produto. Esse é um método mais simples do que o método básico que nós conhecemos usando delta e bhaskara, e que na maioria das equações ele vai nos ajudar a obter essas raízes. Não em todas, mas em grande parte. Então, soma e produto, porque usando o resultado dessas duas fórmulas é onde eu vou chegar nas duas raízes da equação. A soma diz que vai ser igual a menos b, menos o termo de b sobre a, e o produto vai ser o termo de C dividido por A. Então, na prática, vamos começar com esse exemplo aqui. Eu tenho x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero, porque é a equação, certo? Então, 8x ao quadrado menos 8x mais 15. Aqui, o termo do x ao quadrado é o meu termo de A, menos 8x é o meu termo de B, e 15 é meu termo de C. Então, a primeira coisa é descobrir os coeficientes. Qual é o coeficiente do termo de A? Ou seja, o número que vem antes do x ao quadrado. Vai ser 1. Porque quando não vem um número antes do x, eu assumo que seja 1, porque é 1x ao quadrado, né? Apenas 1x ao quadrado. Então, nós podemos colocar que A vai ser igual a 1. No termo de B, o meu coeficiente é menos 8, porque é menos 8 que vem antes do x. Sempre lembrando que o coeficiente ele pega não só o número que vem antes da incógnita, mas também o sinal. O sinal acompanha o coeficiente. E o termo de C é 15. O termo de C não possui incógnita, né? É apenas um número natural. Pronto. Identificando os coeficientes, eu vou jogar esses valores na fórmula. Então, aqui é a fórmula da soma. Eu tenho que a soma vai ser igual a menos b sobre a, substituindo. Menos b, b é menos 8. Então aqui eu tenho que colocar com atenção, porque muita gente vê, não, é menos b e aqui é menos 8, então eu coloco simplesmente o menos 8. Não é. Olha só, esse menos é da fórmula. E o b é menos 8, então é menos da fórmula, menos 8. Se eu colocar só menos 8, estaria errado. Então é menos da fórmula, b é o menos 8. Sobre a, que é 1. Que vai dar igual. Menos por menos dá mais. 8 sobre 1. 8 dividido por 1 dá 8. Então, ó, a soma diz que a soma das duas raízes dá igual a 8. As duas raízes das equações aqui, se eu somar as duas, vai dar 8. Então, aqui já é a primeira dica. Aplicando agora a fórmula do produto. O produto vai ser igual ao termo de C sobre A. Que vai ser igual. O termo de C é 15, o termo de A é 1. E 15 dividido por 1 é 15. E o que essa fórmula me diz é que, se eu fizer o produto das duas raízes dessa equação, ou seja, se eu multiplicar as raízes dessa equação, eu tenho 15. Antes da gente prosseguir, é bom ressaltar o seguinte, que essas fórmulas, é sempre bom aplicar elas em equações em que o termo de A é igual a 1. Porque você vê que nas duas, a divisão é feita por A. Então, quando A é 1, o que acontece é só
repetir aqui o termo de B e o termo de C. Não vai mudar nada. Agora, quando o A não é 1, é 2, 3 ou 4, pode acontecer de resultar em uma divisão, em um número decimal, que dificulte o que vem a seguir. Então, a recomendação é aplicar só em equações em que o termo de A seja igual a 1. Pronto. O que é que se faz agora? Olha, muita gente pensa que aqui deu, não, 8 e 15, então 8 e 15 são minhas raízes. Não é. 8 e 15 vai me indicar o seguinte: a soma das duas raízes, eu somando as duas raízes, vai dar igual a 8. E o produto das duas raízes, ou seja, uma raiz vezes a outra, vai dar igual a 15. A soma das duas dá 15. A multiplicação das duas, aliás, a soma das duas dá 8. A multiplicação das duas dá 15. E aí a gente tem agora que pensar um pouco, porque aqui não tem mais fórmula, mais truque para resolver. Quais são os números que eu somando dá 8 e multiplicando dá 15? Se a gente pensar um pouco, a gente vai ver que esses números são o 3 e o 5. Se eu somo 3 mais 5, dá igual a 8. E se eu multiplico 3 vezes 5, dá igual a 15. Então aqui eu chego nas minhas verdadeiras raízes. Eu posso dizer que a minha solução, a solução da equação, vai ser igual a 3 e 5. Ou posso dizer também que a solução vai ser x1, que é a primeira raiz, igual a 3. E x2 vai ser igual a 5. A notação pouco importa. Mas assim, você vê que é bem mais simples do que aplicar delta e Bhaskara. Não parece ser muito pequeno porque eu fiz aqui bem detalhado, mas se você pegar a prática, dá para fazer até de cabeça, sem nem fazer tanto cálculo assim. Outro exemplo que eu trouxe aqui é dessa equação aqui embaixo, que é, vamos passar aqui na divisória, x ao quadrado mais 7x menos 60 igual a 0. Você veja que eu escolhi novamente uma equação que o termo de A é 1. Essa eu vou fazer um pouco mais rápido, porque a explicação mais detalhada já foi ali no primeiro exemplo, né? Colhendo, então, os coeficientes. A vai ser igual a 1, né? 1x ao quadrado. B vai ser 7. E C vai ser menos 60. Você vê que essa aqui vai complicar porque o resultado da soma e do produto vão dar resultados negativos. E aí complica um pouco, mas nada tão difícil. Então a soma vai ser menos B sobre A. Menos B. B é 7, então menos B é menos 7. Sobre A, que é 1. Menos 7 sobre 1 dá menos 7. Então a soma das raízes dá menos 7. O produto vai ser igual a C sobre A, que vai dar igual. C é menos 60 sobre A, que é 1. Menos 60 sobre 1 dá menos 60. Então, a soma das raízes dá menos 7. A multiplicação das duas raízes dá menos 60. Vamos colocar aqui. A soma das duas dá menos 7. A multiplicação das duas dá menos 60. E aí? Como é que eu chego? Como assim que a soma de dois números dá um número negativo? É sinal de que pelo menos um deles é um número negativo.
maior do que o número positivo, né? A mesma coisa com menos 60. Se aqui é uma multiplicação que dá um número negativo, um deles tem que ser negativo. Se os dois for positivo, dá positivo. E se os dois forem negativos, também dá positivo. Então, pelo menos só um tem que ser negativo. E como é que a gente chega aqui? Nós podemos ver, tentar caçar as possibilidades de números que multiplicando o resultado é 60. E aí a gente vê o que também encaixar no menos 7. Ó, por exemplo, se eu multiplicar 60 vezes 1, dá 60. Mas obviamente não é esse o resultado, 61. Se eu multiplicar 30 vezes 2, também dá 60. Se eu multiplicar 20 vezes 3, também dá 60. Mas não vai ser 23, porque se eu somar aqui, por exemplo, 3 negativo, 20 menos 3 dá menos 17, não menos 7. Também vice-versa, também não dá certo. Então, ó, outra possibilidade pode ser 15 vezes 4. Também dá 60. Ainda não é isso. E pode ser 12 vezes 5. Também dá 60. E essa combinação aqui pode ser que sirva. Por quê? Se eu colocar sendo o 5 número negativo, né? 12 menos 5 dá 7 positivo, mas eu quero um negativo. Agora, se o 12 for negativo, menos 12 mais 5, sinal diferente, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, fica menos 7. É justamente o que eu quero. Então, a minha resposta aqui vai ser menos 12 e 5. E aqui também. Menos 12 mais 5, sinal diferente. Conserva o sinal do maior e subtrai. 12 menos 5, 7. E aqui, menos por mais dá menos. 12 vezes 5, 60. Então, entenderam o que eu fiz aqui, né? Eu cacei as possibilidades de multiplicação entre dois números que desse 60. E eu poderia achar mais possibilidades. Dentre essas possibilidades, eu vi que a que satisfazia aqui a soma e o produto era 12 e 5, sendo 12 negativo e o 5 positivo. Então, quando há a necessidade de fazer o jogo de sinal, pode ser que complique um pouco, mas é tudo uma questão de prática, de costume. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima.